E sobre a polêmica Kudê para 2024, fica, sai, o que vai acontecer com o Eduardo Kudê? É isso que eu quero te falar no vídeo hoje. Além disso, também o Inter que se representa hoje às 4 horas da tarde, focado para a próxima partida que é contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Vai vir possivelmente com a equipe reserva aqui para Porto Alegre. Quero te trazer aqui algumas novas informações sobre o Departamento Médico do Internacional, Nico Hernandes, René Ogumalo, jogadores que hoje estão, né, dentro do DM. Quero te trazer notícias e atualizações sobre essas possibilidades. E também quero te falar algo que o Inter pretende fazer ou está estudando fazer. Que seria uma permanência de Maurício para 2024, mas isso o Inter usaria, entre aspas, uma estratégia para tentar conseguir manter o meio atacante, mas eu quero te explicar isso também no vídeo de hoje. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, não esquece, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional, e eu quero começar realmente aqui falando com vocês, o Inter que se representa agora à tarde, às 4 horas da tarde, no CT Parque Gigante, lembrando a atividade que a tendência que esteja aberta, inclusive no CT, a primeira atividade da semana, o Inter que vai ter 3 treinos ao longo dessa semana. Essa primeira atividade vai ser um trabalho um pouco mais regenerativo, apenas os reservas, jogadores não relacionados vão ficar no campo realmente fazendo uma atividade com bola, enquanto os titulares devem fazer uma corrida em volta no campo. Aí sim, a partir de amanhã da terça-feira, aí sim a tendência poder já começa a preparar a equipe para o jogo contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores, que venceu a equipe do Boca Juniors por 2-1 no último sábado. Inclusive, a tendência é que o Fluminense venha com uma equipe reserva. O Fluminense não tem mais nada para disputar nesse Campeonato Brasileiro. Já atingiu aquela meta de 45 pontos, ou seja, não tem mais risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Ou seja, realmente está só esperando terminar esse Campeonato Brasileiro, inclusive já com certo foco a partir do final do ano, porque tem o Mundial de Clubes. Então, já estão até pensando no Mundial de Clubes, que pode ser inclusive contra a equipe do Manchester City, tá bom? Mas eu quero te falar aqui algumas atualizações sobre o departamento médico do Internacional. Nico Hernandes, tá? É dúvida para o jogo contra o Fluminense, mas a tendência é que esteja à disposição. O René é um jogador que vai seguir fora ainda, tá? E o Hugo Malo, um jogador que já nesta semana deve começar a participar já de algumas atividades, deve começar já a fazer um retreinamento. A tendência para o jogo da semana que vem. Aí sim ele possa já estar à disposição, tá? O Inter que tem agora o confronto contra a equipe do Fluminense, nessa próxima quinta-feira. Tem jogo no fim de semana. E na outra semana, aí sim, lá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí sim a tendência é que, por exemplo, ele já esteja à disposição, tá? Lembrando que depois, na semana que vem, depois do jogo da semana que vem, vai ter uma parada para a data FIFA de 10 dias, tá? E aí o Inter volta, fica 10 dias parados. O próprio Cudê deve dar 3 dias de folga para os jogadores que estão esgotados. E aí vai ter, querendo ou não, uma semana para poder trabalhar a equipe, para daí ter folga até o jogo contra o Red Bull Bragantino no estádio de Beira-Rio. O jogo que, dependendo, o Inter vai poder, né? Eu digo poder porque dependendo do lado que acontecer na parte de cima, o Inter daqui a pouco pode ser que dê uma entregadinha pro Red Bull Bragantino, né, para evitar que o rival seja, por exemplo, líder do Campeonato Brasileiro. Mas isso ainda vai depender. São 3 jogos que o Inter pode fazer isso, né? Contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, contra o Botafogo na última rodada no estádio Beira-Rio se precisar, e também obviamente contra o Palmeiras no Allianz Parque. São jogos onde o Inter, dependendo, vai ter que, vamos colocar a sua equipe reserva. Mas eu quero te falar aqui sobre a pauta Kudê para 2024, né? Algo que vem sendo muito polêmico. Fica no Inter, não fica no Inter. A gente sabe que, obviamente, se o presidente Alessandro Barcelos ser reeleito, a tendência é de uma permanência por parte do Eduardo Kudê. Né? Há um entendimento hoje dentro do bastidor do Internacional que, primeiro, não existe nenhum técnico no mercado acessível que seja melhor que o Kudê. Tu até pode falar Dorival Júnior, Vojvoda, mas esses nomes não sairiam dos seus respectivos clubes. Dorival Júnior vai estar com uma Libertadores para disputar, né? Pode colocar o Fernando Diniz, que está com o Fluminense, pode colocar o Vojvoda, que está com Fortaleza num projeto hoje
que é muito maduro, é um projeto onde ele tem um contrato ainda muito longevo e além disso, ele tem mercado para onde ele quiser nesse momento, para os top clubes de futebol brasileiro que vão disputar uma Libertadores, que não vai ser o caso do Internacional. Então, esses tipos de nomes não vão ser acessíveis hoje para o Inter. Pode pensar em nomes em ascensão, Thiago Carpini, né, que é o treinador do Juventude, que está fazendo inclusive uma boa temporada com o Juventude. A tendência é que até faça o Juventude ir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas é aquele treinador que a gente não sabe. Né? Teve 2 clubes na sua carreira. O primeiro foi o Água Santa, né, onde ele foi finalista no Campeonato Paulista. E o segundo é a equipe do Juventude. Mas ele não pegou nunca uma equipe com maior pressão, com uma grande pressão como a do Internacional. Então, existe esse certo receio de daqui a pouco fazer o que fizeram lá, por exemplo, com o Miguel Ramírez lá em 2021. Só que o Miguel Ramírez tinha até um adendo, né? Ele tinha sido campeão da Sul-Americana. Era um cara que ainda estava até com mais currículo. Né? O Cacique Medina foi campeão argentino, né? Esses adendos ainda que, por exemplo, o Thiago Carpini não tem. Então, hoje há um entendimento dentro do bastidor que o Cudê é um cara que entre os que estão no mercado, é o melhor nome, é um cara que hoje conhece já o Internacional, né, já começou a implantar esse modelo de jogar, e em 3 meses de trabalho conseguiu fazer o Inter ser semifinalista da Libertadores. Então são algumas coisas que o Inter, nesse momento, né, entende. Quando eu digo Inter, entendo a atual direção do Inter entende para uma permanência dele. Mas também tem que levar em consideração caso a oposição ganhe, que tem hoje, né, como o candidato Roberto Melo. Roberto Melo já falou de maneira aberta que quer a renovação de contrato de Eduardo Cudê. Diz que se o presidente tivesse papel, né, com a renovação de contrato, ele também seria totalmente favorável à renovação do argentino para a próxima temporada. Mas também a gente sabe, né, o futebol é muito dinâmico, daqui a pouco o Cudê nessas últimas 6 rodadas de Campeonato Brasileiro, né, como eu te falei, tem 3 jogos aí contra times da parte de cima da tabela, que dependendo, né, vai ter que fazer algumas coisas caso o rival acabe ganhando seus jogos. Então, o Inter tem, querendo ou não, essas últimas 6 rodadas de Campeonato Brasileiro que vai ter um teste para o Cudê para 2024. E o terceiro motivo é o próprio Cudê, se ele quer permanecer ou não no Inter para a próxima temporada. Lembrando que tem, inclusive, sondagens do próprio River Plate, que é um clube onde ele é ídolo lá na Argentina. Outra informação que eu quero te trazer é sobre o Maurício, tá? Maurício, que é uma das grandes possibilidades de venda no fim da temporada, além da do Johnny, que já foi confirmada para o Real Betis por cerca de 37 milhões de reais. O Maurício também é um nome que o Inter estava com uma certa ideia de vender, tá? O Atalanta da Itália é um dos times que estão interessados na negociação do Maurício, tá? Só que o adendo é que o Inter só tem 50% dos direitos econômicos do Maurício. Então, para conseguir um valor bom, o Inter vai ter que vender esse jogador por muita grana. O Inter estava pensando algo em torno de 15 milhões de euros para conseguir ficar com 7 milhões e meio para ele, tá? Mas o Inter pode fazer uma seguinte situação também, que o Inter não está descartando. Que é daqui a pouco, o Inter agora chegou 109 milhões de reais da Liga Forte de Futebol. O Inter vai pegar parte desse valor para segurar o Maurício, pegar parte desse valor para ter sido usado como venda. Digamos que o Maurício, né, tem esse valor aí de 7 milhões e meio de euros, e dá hoje em torno, como eu te falei, na casa de 37 milhões de reais. Pega esses 37 milhões que vieram na Liga Forte e coloca como se fosse a venda do Maurício para conseguir manter ele para a próxima temporada. E aí seria um jogador que o Inter manteria para a próxima temporada e teria, entre aspas, a espinha dorsal que foi semifinalista da Libertadores com alguns aditivos e alguns reforços que chegariam no próximo ano. É algo que o Inter está pensando também, essa permanência por parte do Maurício. O Johnny, que é um jogador que a gente não sabe que vai ficar, mas o Maurício ainda tenta estudar se vai ficar com o jogador, ou se daqui a pouco pode estudar, né, uma venda daqui a pouco para a Atalanta, que hoje é um clube que está interessado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!